Vamos dar agora início à próxima conferência, ao segundo painel. Abrir-se ao acolhimento dos mais vulneráveis. Chamo Andreia Fernandes, os nossos oradores, Andreia Fernandes, Pedro Rodrigues, Irmã Mini Manjali, Alexandra Batista, Shazia Hamid e o nosso moderador Luís Gonçalves, diretor do Colégio Marista de Lisboa. Bom dia, bem-vindos aqui ao segundo painel, que é o painel mais numeroso, mas eu arrisco-me a dizer, e peço desculpa aos outros colegas, será o painel mais interessante. A seguir temos aqui uma curiosidade, depois a seguir já vamos referir. Este painel tem como cenário o ponto 5 do Pacto Educativo Global, abrir-se ao acolhimento dos mais vulneráveis e marginalizados. Para refletir connosco, temos a Alexandra Batista, que é a diretora pedagógica do Colégio Nossa Senhora da Graça, em Vila Nova de Mil Fontes, e vai tentar aqui mostrar-nos, para vermos realmente, tínhamos que ver o coração da Alexandra, e nós não conseguimos ver, mas pelo menos ela vai descrever todo o trabalho que tem feito no colégio para esse acolhimento. E depois, a irmã Mini Manjali, a Andreia Fernandes e o Pedro Rodrigues, que dirigem o Instituto da Imaculada para pessoas com necessidades especiais. É uma obra notável, vão ver, e vão-se aperceber que eles nunca ficam contentes com o pouco que já fazem e vão aumentando o grau de dificuldade da tarefa que vão realizando. Finalmente, a mãe Shazia Hamid, que é islâmica e tem os filhos numa escola católica. Eu provavelmente arrisco-me a dizer que é a mãe mais importante neste congresso, porque é mãe e professora no colégio do Externato Frei Luís de Sousa, que é do nosso presidente, o Fernando Magalhães. Portanto, será certamente a mãe mais importante aqui na sala, sendo mãe do colégio e professora do colégio. O Fernando não dá ponto sem nó. E passo a palavra à Alexandra para começar então a partilhar connosco o que vai vivendo. Obrigado. Ora, muito bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, tenho que agradecer em nome do Colégio este amável convite, esta fantástica oportunidade com tantos presentes, de podermos partilhar um bocadinho, como dizia, e em verdade, um bocadinho daquilo que tem sido as nossas dores de coração associada à chegada dos nossos alunos, os nossos alunos que têm vindo de outras partes do mundo. Começaria por pedir um marcador, por favor. Obrigada. Eu penso que já estão a ver a primeira imagem que está no meu PowerPoint, se não me falha aqui a ideia, mas acho que até já andámos um bocadinho para a frente, portanto eu vou andar para trás. Eu gostava que estivessem a ver um pouco daquele que é o nosso maravilhoso postal do lugar onde nos encontramos. Eu tenho a certeza que a grande maioria de vós conhece Vila Nova de Mil Fontes, conhece o nosso Colégio Nossa Senhora da Graça. Deus colocou-nos num dos sítios maravilhosos deste planeta Mãe e por aí claramente somos uns abençoados. E temos que partilhar essas bênçãos com quem nos chega. Precisamente por estarmos no sítio onde temos, entre outros, este maravilhoso postal, também somos uma localidade e uma escola em concreto habituada a receber pessoas dos vários lugares do mundo. Inicialmente vêm numa procura de descanso, de lazer, num lugar circundado por um mar maravilhoso, por um estuário do Rio Mira fantástico, e depois nós somos a escola que está, perdoem-me aqui um bocadinho a honestidade, mas de uma forma imponente a receber os nossos alunos. Somos claramente uma escola que tem contrato de associação desde 1982, contudo o nosso colégio recebeu o alvará definitivo em 1962. Isto significa que também somos uma instituição que já tem alguns anos de vivência, de experiência em trabalhar com crianças e jovens. Faço aqui um parênteses no sentido também de vos preparar um bocadinho para aquilo que vai ser a minha forma de falar convosco.
Quem me conhece sabe que eu costumo dizer, quanto maior o desafio, quanto maior a dor a enfrentar e a solução a encontrar para ela, a melhor coisa é tentar brincar um bocadinho com a situação. Às vezes um bocadinho do humor, e ontem tivemos aqueles 15 minutos do Tomás Rodrigues e, portanto, certamente compreendem que o que estamos hoje a falar é uma realidade muito séria, muito dolorosa, mas que vamos tentar, eu vou tentar dar aqui um bocadinho de mim e aligeirar isto com um ou outro ponto um bocadinho mais leve, um bocadinho mais descontraído, digamos assim. Apresentava-vos eu, para os poucos, que certamente serão poucos, que não conhecem o colégio, portanto, a nossa realidade. Neste ano letivo temos cerca de 500 e, agora nesta altura já não serão 86, já serão 590, 90 e poucos alunos, e destes alunos, 153 são alunos estrangeiros, que corresponde a cerca de um número significativo. É importante referir que na minha apresentação eu vou falar sobretudo daqueles que nos chegam num contexto mais vulnerável, contexto mais frágil, que chegam até nós claramente a precisar da nossa ajuda, do nosso melhor acolhimento. Temos, contudo, alunos de outras nacionalidades. Claramente temos alunos que vêm de países europeus. Um ou outro aluno também deslocou-se com a sua família por várias questões, sobretudo de âmbito profissional, e fixou-se na nossa escola. Mas hoje cabe-me aqui falar daqueles que chegam a precisar de um apoio, digamos que reforçado. Nessa perspectiva, dava-vos aqui um panorama muito geral do que tem sido a evolução do número de alunos estrangeiros no nosso colégio. Como certamente percebem, tem havido uma evolução crescente. Essa evolução apresentou aqui maior significado entre 2023 e 2024, em que tivemos um aumento acentuado a nível do terceiro ciclo, mas foi, contudo, no segundo ciclo que nós começámos a receber alunos oriundos, sobretudo, de países do Oriente. Portanto, inicialmente a Índia começou a ser o país dominante na origem dos nossos alunos, seguido Bangladesh e Nepal. Estas são as três nacionalidades onde nós conseguimos identificar a maioria dos nossos alunos estrangeiros. Claro que alunos vindos do Brasil também temos uma crescente comunidade, eu diria assim, e a realidade é um bocadinho diferente, mas eu já lá irei. Relativamente só em termos de matemática, até porque, embora eu seja de formação na área das humanidades, hoje, um bocadinho mais velha, socorro-me claramente de quem domina melhor os números do que eu, porque é uma área que eu gosto sempre de aprender, e estamos sempre a aprender, mas a questão dos números é-me particular, e, portanto, nada melhor do que termos aqui um daqueles gráficos, como dizem os nossos alunos, um queijinho, para percebermos mais ou menos a distribuição que os nossos alunos estrangeiros têm nos vários ciclos. Destaca-se ali os alunos que temos no nosso curso secundário, e já agora cabe-me aqui só ressalvar o seguinte. Nós, a nível de ciclos de ensino, temos todos os ciclos de ensino, à exceção do primeiro ciclo, portanto temos pré-escolar, segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário. No secundário temos o ensino regular dentro dos cursos científico-humanísticos de Ciências e Tecnologias e de Línguas e Humanidades. Este ano temos 3 anos do curso profissional de Animação e Gestão Turística, na qual, de facto, registramos aqui uma maior representação dos alunos estrangeiros do nosso colégio. Eu posso vos dizer que, de certa forma, nada acontece por acaso e há aqui um processo curioso. A configuração do nosso edifício, da nossa escola, divide-se em vários blocos, como mais à frente vão poder ver em algumas fotos que eu trouxe para partilhar convosco. E o primeiro ponto do nosso colégio, onde os alunos se dirigem, inevitavelmente é onde se fazem as matrículas, as inscrições, onde se obtêm todos os esclarecimentos no que toca àquilo que vai ser a realidade deles na nossa escola. Nós, professores, passamos muito próximo dos nossos serviços administrativos. Portanto, aquilo que eu diria que é o nosso edifício principal tem a secretaria, serviços administrativos, tem a recepção e depois nós, docentes, passamos todos por ali. E quando começámos a receber, há uns anos atrás,
aquelas primeiras, eu diria, vagas de imigrantes que agora, nos últimos tempos, tanto têm sido abordadas pelos mídia, nós, de facto, enquanto professores, íamos fazendo o nosso percurso para as nossas aulas e íamos percebendo que cada vez mais havia alunos a matricularem-se e íamos começando a olhar assim um bocadinho, espera lá, isto está a começar. Sabíamos que nas freguesias vizinhas do nosso concelho, portanto, Vila Nova de Mil Fontes pertence ao concelho de Odmira, portanto, já estávamos a receber população imigrante e dia a dia começámos a perceber que também o colégio estava a começar a ser escolhido pelas famílias para matricularem os seus filhos. Esta preocupação começou a ser um bocadinho crescente. Começámos a pensar, espera lá, que isto se calhar vai-nos também exigir aqui alguma diferença, mas tudo muito tranquilo. E a verdade é que dia a dia iam chegando cada vez mais, e obviamente a corrente foi se tornando cada vez mais ativa. Eu recordo-me claramente, as nossas primeiras reuniões de conselho de turma, de conselho pedagógico, começavam a ter esta preocupação. Estão a chegar os nossos alunos, eles não falam português, vamos nós começar a falar inglês. E isto não é fácil. Isto não é fácil, eu sou daquelas que estou na escola, não diria como ontem o Tomás referiu, ainda não bato palmas há mais de 30 anos no ensino, mas estou quase lá, portanto falta pouco. Portanto já tenho aqui também alguma comparação com os meus colegas que já estão há mais tempo e pensámos, alto que vem aí um desafio novo, temos que nos preparar. E mediante este desafio novo, nada melhor do que começarmos a arregaçar mangas e arranjar aqui estratégias. Obviamente que quando a diversidade cultural dos alunos numa escola começa a expandir, a primeira situação que nos surge como dificuldade, eu não lhe chamaria propriamente obstáculo, mas dificuldade, é a língua. O nós não falarmos todos um inglês tão fluente quanto gostaríamos, ou principalmente os alunos nem todos falam inglês. E aqui é que foi o grande problema. Quando nós recebemos os primeiros alunos imigrantes que falavam razoavelmente bem o inglês, a comunicação, a integração foi muito auxiliada, foi muito mais fácil. O problema surgiu quando alunos, sobretudo do Bangladesh, do Nepal, tinham muita dificuldade em falar inglês. E aqui era uma barreira quase de cimento. Não conseguíamos a comunicação, eles chegavam à nossa sala, nós tentávamos, dentro do que era possível, porque também tínhamos os restantes grupos, os restantes alunos do grupo turma, e aqui procurávamos estabelecer pontes. Geralmente costuma-se dizer, quando não se consegue comunicar com uma linguagem formal, apelamos ao olhar, ao coração e qualquer coisa acontece. A segunda fonte, a segunda área, o segundo domínio em que nós começámos de facto a ver que também estávamos a alargar a nossa escola é a diversidade, é a profissão de outras religiões. Nós acolhemos todos, obviamente, temos os nossos momentos para os quais os alunos de outras religiões sempre foram convidados, mas que compreensivelmente não integravam, não participavam. E depois tínhamos aqui também o domínio das tradições e dos costumes. E aqui posso-vos garantir que foi a área onde começámos a abrir canal, onde foi possível rasgar mares e avançar. Porque, através das tradições e dos costumes, nós conseguíamos convidar os nossos alunos, as suas famílias, a virem até nós, a permitirem-nos conhecê-los com aquilo que é a mais-valia, a sua cultura, a sua gastronomia, os seus hábitos. E posso dizer que para nós, escola, e estão aqui muitos colegas que hoje temos aqui de facto uma representação excepcional, o nosso grupo está aqui em forma, apesar de estarmos a aproveitar estas 48 horas para elas renderem pelo menos o dobro. A verdade é que o colégio aqui teve uma oportunidade única. Começámos a abrir oceanos, começámos a trazer mães, porque são sobretudo as mulheres que vêm. Primeiro, as primeiras reuniões que se fizeram na nossa escola para abrir, para promover iniciativas de âmbito da interculturalidade, portanto, permitir criar momentos, apontamentos, convidar, trazer
as famílias à escola, foi por aqui que se deram os primeiros grandes passos. Contudo, mesmo com alguns momentos, com algumas conversas, era difícil, continuava a ser difícil, percebíamos que tínhamos que nos socorrer, tínhamos que chamar mais parceiros, mais entidades para nos ajudar, porque os alunos continuavam a aumentar. Ainda tínhamos aqui esta dificuldade de perceber o que é que se passava na vida deles, em que condição estava a família, se precisavam de ajuda, se tinham onde dormir, se tinham comida, como é que estava a situação familiar, para depois podermos passar ao outro nível, que era promover também aqui, obviamente, o seu conhecimento académico, o seu sucesso escolar. Mas tínhamos noção que a escadaria era muito alta, que o caminho tinha que claramente ser feito devagarinho, mas tínhamos alguma pressa. Tínhamos uma pressa porque víamos aqueles miúdos, regra geral, inicialmente vinham muito frágeis, portanto, aquela situação de país novo, cultura nova, língua nova, pessoas desconhecidas, era difícil para eles e isto mexia muito connosco. Nós somos uma escola com um corpo docente estável. Temos uma necessidade urgente de promover o bem-estar entre todos aqueles que frequentam, que estão diariamente na nossa casa, porque é uma casa, é a nossa segunda casa, e nesse sentido estes alunos imigrantes tinham que fazer parte das nossas prioridades. Procurámos encontrar várias estratégias. Procurámos, no que tocava à questão da integração na escola, começar por fazer uma reorganização dos serviços e dos procedimentos, a nível sobretudo da secretaria, onde todas as funcionárias estavam permanentemente ao dispor, sobretudo aqui, uma delas que tem aqui sempre mais rapidez na comunicação com os alunos estrangeiros, mas a equipa é fantástica e esteve sempre presente. A Biblioteca Escolar. A Biblioteca Escolar foi e é um espaço onde os nossos alunos imigrantes têm atividades muito próprias, onde se acolhem com muita frequência, diariamente, e depois passámos também aqui à integração na escola ao nível da gestão da sala de aula. Passámos horas em reuniões de professores, fizemos momentos de partilha únicos, muitas vezes quase que arrancávamos cabelos e pensávamos não vamos conseguir fazer, mas a verdade é que temos vindo a dar passos que considero que têm sido passos muito significativos, sempre no sentido de encontrar as metodologias que conseguem ir mais ao encontro dos alunos, tentar arranjar, através de estratégias como os pares pedagógicos, as tutorias, formas deles conseguirem ir apanhando a matéria, compreendendo a matéria, estando mais habituados à questão dos telemóveis, pois bem, que eles sejam ferramentas que possam ser utilizadas. No fundo, a nossa sala de aula hoje é claramente uma sala muito mais inclusiva, onde as estratégias que cada um de nós leva já são muito mais focadas para a diversidade, e lembrava-me ontem daquela imagem que passou numa das intervenções, em que nós temos de facto os vários alunos, mas eles não são iguais e nós temos que procurar de alguma forma, em algum momento, dar resposta às necessidades específicas. Fizemos alterações no currículo, a nível, por exemplo, da articulação entre a disciplina de português língua não materna com outras disciplinas, como acontece no caso da História e Geografia de Portugal, em que eles têm um momento desta disciplina para trabalhar na aula de português língua não materna os conteúdos, portanto aqui também há uma maior articulação entre os professores. A implementação da disciplina de português língua não materna foi claramente a grande ajuda. E também aqui eu gostava de focar o seguinte: quando já estávamos mais ou menos num caminho com algum conhecimento em relação à realidade dos alunos que chegavam do Oriente, eis senão de que se dá a madrugada fatídica do início do conflito na Ucrânia, e a partir daqui também não só a população que reside em Vila Nova, mas obviamente à qual o Colégio Nossa Senhora da Graça se aliou. Nós somos, portanto, o colégio é a principal valência do Instituto Nossa Senhora de Fátima, e também aqui o Instituto, que é a nossa entidade titular, nos chamou para participar, para colaborar, e obviamente que não houve qualquer hesitação, e o colégio, o instituto, foram pontos de acolhimento, de resposta a necessidades básicas,
a necessidades de apoio, estabelecimento de parcerias com entidades governativas no sentido de acelerar procedimentos de documentação, etc. Mas também os alunos ucranianos que nos chegavam vinham numa outra postura de vulnerabilidade ainda mais preocupante. Também não tinham materiais, traziam muitas vezes a roupa do corpo, não havia livros, foi preciso pedir a colaboração de outras escolas, tivemos colaboração e apoio de outras editoras, melhor dizendo. Alexandra, ainda tem para aí uns 4 minutos. Pronto, ok, está bem, está certo. Eu vou tentar gerir, mas isto... O que é que acontece? Assim sendo, foi uma outra realidade. Portanto, começámos a perceber que, para lá dos alunos que chegavam do continente asiático, também os nossos alunos mais próximos estavam a precisar do nosso apoio. Eu não vos sei explicar, mas foram meses de uma entrega, de um empenho, de uma dedicação, e depois é assim, não posso deixar de dizer isto. Os professores fazem muitas coisas, mas o colégio tem um corpo não docente, tem colaboradores que são família e nós não conseguimos fazer nada sem os nossos colaboradores não docentes. Eles, quando nós pedimos, já está. Quando nós vamos ao encontro, já está resolvido. Portanto, para eles tem que ser sempre o nosso bem-aja, porque isto é um bocadinho como nos casamentos, há sempre um homem e uma mulher que têm que lidar, depois costuma-se dizer, ao lado de um homem é uma mulher, há qualquer coisa assim deste género, não é? Pronto, a intenção é essa, tem que ser sempre de mãos dadas e vamos em frente, e temos ido em frente. Paralelamente a isto, já falei, portanto, nas parcerias com as entidades. Há uma que eu tenho que ressalvar. O município de Odmira disponibiliza para as escolas do concelho uma equipa de mediadores, aos quais eu chamaria os nossos salvadores, porque eles dominam, de facto, as línguas que chegam, sobretudo do Oriente, variadas, posso-vos dizer que são variadas, e temos vindo a implementar as reuniões com pais, reuniões com alunos, porque na verdade eles não têm a noção das regras básicas de funcionamento do ensino português e precisam de saber. Quando conhecem, os alunos frequentam mais a escola. Quando as informações passam, a assiduidade melhora claramente. Quando os pais estão a par, a comunicação é muito mais regular e eficaz. Portanto, aqui só posso mesmo agradecer a todas as equipas de mediadores do município de Odmira que têm trabalhado diretamente com a escola. A nível do enriquecimento cultural, dentro do nosso plano de atividades, pois implementaram-se os encontros, como foi o encontro da interculturalidade, workshops gastronómicos, e depois também levámos os nossos alunos, à semelhança do que costuma acontecer, a participar nas jornadas escolares promovidas pelo município, onde se desenvolve uma atividade que é a Assembleia Municipal Jovem, e no âmbito da Assembleia Municipal os nossos alunos conseguiram que fosse aprovado um projeto ao qual deram o nome de Namastê. O projeto Namastê pretendia precisamente assegurar a integração, o acolhimento e, sobretudo aqui, foi fundamental termos verba para criar um guia, o chamado guia prático. Prático porquê? Porque eu até trago aqui mais ou menos como é que isto funcionava. Era um guia que estava em inglês e em hindi e que permitia aos alunos, quando chegavam ao colégio, ter uma ideia não só de como funcionava a escola, mas também um bocadinho da nossa cultura, das nossas datas mais importantes, das nossas figuras mais importantes, um mapa, uma planta da escola, porque isto era uma ferramenta fundamental, e permitiu também aqui aquecer um bocadinho a chegada, fazer com que o acolhimento fosse um bocadinho mais fácil, pelo menos era essa a nossa intenção. Paralelamente a isto também coordenei o núcleo de apoio ao imigrante, que integrava docentes e não docentes, era uma equipa que tinha por objetivo ser uma rede de apoio para ajudar, no fundo, em todo aquele tempo do dia escolar que não acontece em sala de aula e que é muito importante. Onde é que fica a papelaria, onde é que deves ir aquecer o almoço, porque também, obviamente, a nível alimentar as diferenças são significativas e, portanto, aqui foi uma mais-valia para nós. Estou quase a terminar, penso eu, portanto tenho só um vídeo para vos apresentar, um dos pequenos momentos da interculturalidade. Gostava só que vissem o seguinte.
A dança que vamos ver foi tão importante para nós que a assistimos, como certamente foi para quem a fez, mas para nós foi muito importante. Pronto, é só um apontamento. A nossa biblioteca e a nossa escola cada vez têm mais alunos de diferentes nacionalidades. Isto para nós é enriquecedor. Termino só com este cenário, que é aquilo que nos leva a estar aqui. Nós somos uma localidade que em 2021, diziam os censos, tinha 5.653 habitantes. Para este número muito contribuiu, obviamente, os imigrantes asiáticos que vieram trabalhar nas equipas das empresas agroindustriais. Hoje em dia o panorama é diferente, passámos de um paradigma em que vinham, sobretudo os pais, à procura de trabalho. Hoje em dia temos as famílias que se fixam, que residem, que pai e mãe trabalham e que os alunos são alunos do Colégio Nossa Senhora da Graça. Terminava só com aquelas palavras tão sábias do Papa Francisco: somos todos imigrantes, ninguém tem moradia fixa nesta terra. Muito obrigada. Obrigado. Passamos agora à irmã Mini Manjali, à Andreia Fernandes e ao Pedro Rodrigues. Sou irmã Mini, da Índia, das Irmãs Franciscanas da Imaculada. Quem conhece Irmãs Franciscanas Imaculada, nós chamávamos antes Irmãs Surdas, mas não é Irmãs Surdas. Nós tivemos um Instituto dos Surdos e agora estamos com, como chamamos, Instituto da Imaculada para pessoas com necessidades especiais. E bem-vindos ao Instituto da Imaculada. Quem somos? Instituto da Imaculada foi fundada pela Congregação das Irmãs Franciscanas da Imaculada em 1933, seguindo hoje o lema Fazer sempre o bem, definido pela fundadora Venerável Madre Francisca. Quando falamos de nossa carisma, fazer sempre o bem, há várias pessoas perguntaram: nós estamos a fazer sempre o bem, mas para nós indica muito mais dia a dia na nossa missão. Depois de décadas dedicadas ao ensino de alunos surdos, o Instituto passou a apoiar crianças, jovens e adultos com deficiências mais incapacitados, sendo frequentes as situações de paralisia cerebral, de perturbação do espectro do autismo e outros problemas com déficit cognitivo associado. Nós temos volta de 90 alunos e utentes pré-escolar, educativa, casa e lar de apoio. E esta casa é casa aberta por vários países, temos volta de 10 nacionalidades, 90 alunos e 45 funcionários que trabalham conosco neste momento. Eu tenho uma equipe aqui com o Dr. Pedro Rodrigues e Andreia Fernandes. Eles são melhores pessoas que podem falar neste momento e explicar nosso funcionamento neste momento. Então, eu passo a palavra ao professor Dr. Pedro Rodrigues, diretor do Instituto. Bom dia a todos. Antes de mais, quero pedir desculpa por estar aqui neste canto, não é? Não estar juntos aqui das minhas colegas, mas nestas circunstâncias achei que fazia sentido ficar nesta cadeira, teria mesmo de ser.
Queria também pedir desculpa porque não nos foi possível trazer alunos e utentes, como pensámos inicialmente, por causa da logística, mas partilhamos todos esta missão. Queremos todos contribuir para o desenvolvimento, bem-estar e qualidade de vida dos nossos alunos e utentes nas diferentes dimensões, não só escolar, mas social, familiar, espiritual, respeitando as suas características e realidade pessoal. Como é que tentamos concretizar isso? Qual é a nossa visão? Dinamizar respostas individualizadas, promover o desenvolvimento pessoal e a participação social com base em critérios de qualidade, profissionalismo e inovação. Só uma breve retrospectiva de como é que nós temos, nós, sociedade, temos encarado as pessoas diferentes. Se olharmos para trás, temos que reconhecer que existiram momentos em que a sociedade se defendeu da diferença. E nós aqui a pensar mais na diferença da deficiência, mas não só, na diferença no seu todo. Numa segunda fase, foi possível avançar e criar espaços especializados de apoio às pessoas diferentes, que têm características específicas, mas a verdade é que a sua concretização mantinha essas pessoas segregadas num espaço à parte e temos que reconhecer que nem tudo correu bem. No entanto, com humildade fomos aprendendo e percebemos que um caminho de integração seria o caminho mais adequado e que mais permitia o seu desenvolvimento. E foi isso que aconteceu, por exemplo, quem está no mundo educativo e recorda-se do Decreto-Lei 3 de 2008, o célebre Decreto de Educação Especial, tinha essa ideia. Vamos criar espaços de integração dentro das escolas regulares. Esse modelo está a mudar e já mudou. As ideias não são muito novas, já vêm dos anos 70 e até se calhar um pouco de antes, mas foi com a Declaração de Salamanca, em 1994, assinado por Portugal e por Espanha, e mais 90 e tal países, que se assumiu o princípio de construir uma sociedade inclusiva com base da promoção da escola inclusiva. E fica esse desafio. Como é que nós, todos juntos, podemos promover essa construção de uma sociedade inclusiva, tornando a escola cada vez mais inclusiva para todos, não apenas para alguns. Nós, no Instituto da Imaculada, temos uma visão holística, ou seja, procuramos olhar para a pessoa como um todo e o nosso modelo de intervenção é centrado nas necessidades e potencialidades de cada aluno, de cada utente, e sempre que possível da sua família. Quando eu digo sempre possível é que, infelizmente, recebemos também crianças que estão sem família, que estão em casas de acolhimento e que estão institucionalizadas. A nossa intervenção é individualizada e apoiada por uma equipa multidisciplinar. E temos assistente social, psicólogo, terapeuta da fala, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, que dão uma visão complementar técnica de apoio aos professores, aos monitores, aos colaboradores que estão em sala e que estão em atividades com os nossos alunos e utentes. Procuramos assim promover percursos inclusivos e projetos de vida. Percebemos que nós não temos as respostas todas e que temos obrigatoriamente que trabalhar de forma cooperativa, em rede, entre nós, mas também com outras instituições, com outras escolas, com hospitais, com estruturas sociais, com estruturas da justiça até. Aqui há alguns exemplos de atividades, por exemplo, irmos à Feira do Livro, o programa Inartis, que foi uma colaboração com a Escola Superior de Educação de Lisboa, o Fantases, que é um grupo de teatro que irá visitar o nosso instituto outra vez no fim deste mês. Parceria com o Colégio dos Salesianos e com a Câmara Municipal de Lisboa, que permite a dinamização de uma atividade de natação adaptada inserida no projeto Mexe Comigo, que é um projeto financiado pela Câmara de Lisboa. Parcerias com a Junta de Freguesia da Estrela, onde estamos situados,
que nos permite, por exemplo, elaborar uma dinâmica de construção de presépios anualmente. O programa qualifica, numa sequência de uma parceria com a Casa Pia, com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que nos permite melhorar a qualificação dos nossos utentes e criar caminhos de escolarização alternativos, que por vezes o percurso regular não responde a todas as situações. Uma ida ao teatro, a cultura, a expressão artística, a atividade esportiva são caminhos essenciais para a promoção da inclusão no sentido lato. Surf adaptado, excelente dia. E aqui recordava as valências do Instituto, a vertente educativa, com pré-escolar e primeiro ciclo, o CACI, Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, e o Lar de Apoio, que a minha colega a seguir irá explicar com mais detalhe. De forma muito sintética, o pré-escolar funciona com um acordo de cooperação com o Ministério da Educação e neste momento temos 31 alunos, mas existem mais 7 que estão à espera de transporte e todos têm uma razão muito especial para estar no que se chamava de antes as escolas de educação especial. Déficit cognitivo profundo, atrasos global de desenvolvimento, problemas de saúde específicos, como, por exemplo, paralisia cerebral, multideficiência. Portanto, as nossas salas são preparadas para a grande incapacidade e para os alunos que têm mais agitados, que normalmente são situações de perturbação do espectro do autismo, nível 3, não verbal, e muitas vezes com problemáticas comportamentais associadas. Destacar a promoção da qualidade de vida e um percurso de vida o mais inclusivo possível como os nossos propósitos. Algumas atividades, o treino do estar em sala e ir ao encontro das preferências de cada aluno é uma preocupação. O Dia da Criança, as nossas festas. E passamos então para o Lar de Apoio. Então, como queríamos passar mais tempo com estas pessoas que, aos nossos olhos e aos olhos de tanta gente, são as mais bonitas, nós começamos a criar mais respostas. E a resposta das necessidades. E foi assim que o Lar de Apoio surgiu. E surgiu para responder a cada especificidade e a cada pessoa, a cada família. A parte mais logística, temos 22 vagas para crianças e jovens dos 6 aos 18 anos. Funciona de segunda à sexta-feira. Somos também uma resposta intermédia e como temos a família no centro, esta resposta serve muitas vezes durante a semana para ao fim de semana passarem o tempo bom e produtivo com as famílias ou casas de acolhimento. Todo o nosso espaço é adaptado, por isso olhar para alguns sítios e chegar a um sítio é olhar e ver se tem rampas, se tem intérprete, se tem vários pontos de sensibilidade que no Instituto vai nos ensinando. Falávamos aqui muito da educação integral e de formas de educação e todas as respostas que vamos tendo no Instituto, de facto, servem para isto. Tudo é oportunidade de educação. Pelo exemplo, pelo que somos e pelo que fazemos e pela coerência, como falávamos há pouco. Nesta apresentação temos muitas fotografias, porque de facto temos a sorte de trabalhar com pessoas muito bonitas. Então, nestas 4 noites, tentamos que de facto o afeto e a segurança e a proteção sejam o lado que ocupa a saudade que mantenham das famílias. E vamos fazendo videochamadas, falando bastante com as famílias e com os responsáveis, que às vezes de facto são casas de acolhimento, ou pessoas que não são família, mas que se tornam família. Nós tentamos ser aqui um bocadinho a família. Temos o exemplo de pelo menos 2 meninas que quase que são as únicas verbais desta resposta social,
que nos intitulam sempre com tu és a mãe, tu és a sogra, tu és a tia, tu és a prima, ou seja, esta visão de que de repente nós queremos acolher e já somos acolhidos, não é? De repente já somos a família delas e que eles também transportam e às vezes dizem, no fim de semana vou-te ligar, pronto, e nós também, pronto. Em que de facto estas relações são o que tornam os dias e as noites, especialmente aqui falando do lar de apoio, momentos mais felizes e centrados também no encontro. Os objetivos deste lar de apoio também passam muito por este cuidado, que é a maior resposta do Instituto, que cuidados básicos da alimentação, da higiene, da promoção das atividades de vida diária, aqui o promover o bem-estar destas crianças e jovens através de tudo. Todos os momentos são preciosos. E também aproveitar este final de dia como um momento de relaxamento, como quando nós chegamos a casa também queremos ver a nossa televisão, queremos estar só longe do barulho que foi o dia e também conseguirmos descansar assim um bocadinho. E responde principalmente às famílias que nos chegam, muitas vezes cansadas, muitas vezes a precisarem de trabalhar e então procuram uma vaga no lar de apoio para conseguirem ter uma vida de segunda a sexta normalizada para no fim de semana terem as verdadeiras condições para acolherem os seus filhos, familiares. E passamos aqui para os adultos. Muito rapidamente, fica bem claro que o Instituto da Imaculada transcende o que normalmente se faz numa escola. Temos uma perspectiva de educação ao longo da vida. E o CASI, os antigos CAUs, que eram os Centros de Atividades Ocupacionais, que desde a portaria de 70 de 2021 se converteram nestes centros de atividades e capacitação para a inclusão, visam dar continuidade a este processo de inclusão, às vezes também tem um elemento mais de escolaridade posterior, mas acima de tudo de definir um percurso de vida promotor de inclusão. Temos aqui algumas imagens de atividades, apostamos muito na expressão artística e temos estas 3 áreas de intervenção: desenvolvimento de competências pessoais e sociais, capacitação para a inclusão social e profissional através do aumento de competências. O ideal seria a promoção da empregabilidade, mas percebemos que nem sempre é possível. Acima de tudo, terceiro, promoção do bem-estar, qualidade de vida, através da ocupação e da interação com o meio. Ateliês de culinária e de expressão artística serão uma atividade prioritária. Passamos então para a pastoral. Quando falamos da vida pastoral, há dias que nos sentamos final do dia e falamos entre nós o que fizemos hoje, porque temos dias a apagar os fogos, não, como dizem em Portugal, porque há meninos que passam a gritar, há meninos com convulsões, há meninos que andam com várias crises e nós temos que andar segurar, apoiar estes casos. E como falamos de pastoral? É sentar e rezar na capela? Não. Eu acho que a melhor maneira que nós entendemos vida pastoral é atender os necessitados dos necessitados, no caso, nos alunos. E, na verdade, cada dia passamos a fazer o bem. E graças a Deus e graças à nossa equipa da escola, ou instituto, temos uma equipa dedicada pelo cuidado dos alunos. E nós temos também uma assistência dos salesianos, aqui está o Padre Arthur presente, nós temos assistência pastoral para a missa, mensalmente com alunos, para a comunidade das irmãs também. E, apesar disso, temos um calendário do funcionamento. Nós trabalhamos com alunos
destes temas, como nosso patrão São Francisco de Assis, Madre Francisca, Venerável Madre Francisca Pascoal, é nossa fundadora, celebração de São Martinho, e trabalhamos mês de novembro deste tema, celebração da Imaculada Conceição, celebração de Natal, caminho quaresmal e celebração da Páscoa. E cada vez falamos da vida pastoral. Nós tentamos entender com meninos como que fazemos uma missa com esses meninos incapacitados. Isso é uma experiência que temos que viver com elas. Não podemos explicar em palavras, porque quando eu cheguei no instituto de outro país, eu não conhecia deste tipo de meninos. E uma experiência que eu tenho neste momento, o que eu vivo no meu dia a dia, eu não tenho palavras como que explico viver vida pastoral ou vida, cumprir minha carisma e dedicação para esses meninos. É só uma experiência que vivemos diariamente. Também temos estas atividades, momentos de orações, nós ensinamos os meninos, visitas a igrejas e santuários, peregrinações. E desta maneira nós cumprimos, adaptando vida pastoral, adaptando da situação com cada aluno. Nós também tivemos uma participação na Jornada Mundial, agora estamos numa fase pós-jornada, tentamos trabalhar nestes temas, e isso é a nossa vida diária pastoral. Obrigado, uma salva de palmas e o nosso agradecimento. Muito obrigado. Passamos agora a palavra à mãe Shazia Hamid. Ora então, bom dia. O meu nome é Shazia Ahmed, tenho 36 anos, sou casada, sou mãe da Aisha e Rania. Sou professora de inglês, gestora de marketing e fundadora do projeto English is Fun. Hoje vou partilhar a minha experiência enquanto mãe e professora num colégio de matriz católica, o Externato Frei Luís Sousa. Devo primeiro deixar um agradecimento especial ao nosso querido diretor Fernando pelo convite. Quero primeiro começar pela minha história. Nasci em Lisboa, sou filha de pais muçulmanos e venho de uma família bastante conservadora. Aos 3 anos fui viver para Coimbra. Fui a primeira aluna muçulmana no Colégio João de Deus. Os meus valores na educação foram sempre respeitar o próximo, só assim fazia sentido. Aos 14 anos fui estudar com o meu irmão para o Reino Unido e passei de uma bolha dos 8 para os 80, numa bolha de Coimbra para um país multicultural. No entanto, cheio de divergências e, por vezes, conflitos de religiões, o que não fazia muito sentido para mim. Na nossa família temos algo muito importante, não discutimos sobre religião, aprendemos a respeitar uns aos outros. Venho de uma família muito conservadora, como já disse anteriormente, no entanto, os meus pais sempre respeitaram e acreditaram nos valores que transmitiram. Assim, fui a primeira mulher na família a estudar no estrangeiro, a tirar 2 cursos superiores e a trabalhar. Aos 20 anos casei-me com um rapaz muçulmano e aos 22 comecei o meu percurso profissional como professora de inglês. Atualmente sou professora de inglês no Externato Frei Luís Sousa e como professora, como professora muçulmana, fui acolhida muito bem. Tenho um diretor com uma mente muito aberta e, sobretudo, com respeito ao próximo. Quero-vos partilhar um episódio interessante que aconteceu no ano passado. No ano passado recebi uma chamada do diretor Fernando e quando eu recebo uma chamada do diretor Fernando é quase quando o meu pai dizia: temos que falar.
É mesmo. Então recebi a chamada, primeiro liguei logo à minha filha a perguntar: Aisha, Sam, fizeste alguma coisa? E ela disse-me: não, mamãe, está tudo bem. Perguntei à minha outra filha, Rania, fizeste alguma coisa? Também está tudo bem. E eu pensei: ai meu Deus, o que é que aconteceu? Basicamente o diretor voltou a ligar-me e no meio de 700 e tal meninos decidiu tirar um tempo para desejar Ramadan Karim. O que é que isto significa? Um feliz Ramadão. Isto é uma das poucas e muitas partilhas que o diretor tem no seu dia-a-dia. Como mãe muçulmana, educar é um verdadeiro desafio. Eu digo sempre isto, que é mais fácil ensinar 370 alunos do que educar 2 crianças. O motivo pelo qual eu decidi escolher o Frei como colégio para as minhas filhas foi principalmente um ambiente familiar, a participação ativa dos alunos em causas solidárias, os valores que são transmitidos diariamente e as diferentes formas de caridade e que são transversais a qualquer religião. Às vezes, nós, muçulmanos, dizemos o que é a caridade e para nós a caridade não é só ajudar monetariamente, é sorrir, é ajudar o próximo, é respeitar o adulto. Portanto, há várias formas de caridade. O desafio de uma mãe muçulmana num colégio católico diria mesmo que é igual a uma mãe judaica, budista e mesmo uma mãe católica. Todas as mães têm os seus filhos como o seu maior projeto de vida. Por isso nós não queremos falhar. Como mãe muçulmana, eu cuido da minha fé como uma planta. Gosto de semear, regar, cuidar e amar. Algumas das práticas que eu tenho para cultivar a minha fé são rezar diariamente com as minhas filhas, as partilhas religiosas e, sobretudo, explicar e descomplicar. O meu maior receio é falhar como mãe, mas penso que seja o receio de qualquer mãe, de qualquer religião. Para terminar, eu que tenho aqui uma frase que eu gostei muito e gostava de partilhar. A religião é como sair com amigos. Podemos todos pedir algo diferente e ainda assim sentar na mesma mesa. Muito obrigada por esta partilha.